Olá a todos, meu nome é João Ribeira, eu sou neuropsicólogo, que é uma especialização dentro da psicologia, cujo objeto de estudo, daquilo a que se dedica, é a função do cérebro, ou a disfunção do cérebro, quando acontecem alguns problemas, sejam eles acidentes, enfim, e neste caso o envelhecimento que não seja saudável, não é? Dentro da neuropsicologia, dedico-me, enfim, a tudo aquilo que se inclui nela, desde a avaliação. Nós trabalhamos sobretudo na parte de avaliar as funções cognitivas, as competências cognitivas das pessoas em diversas circunstâncias. Obviamente, e no âmbito do envelhecimento, dedico-me bastante à parte da perda cognitiva associada à idade, portanto, no caso, àquilo que muitas vezes chamamos a demência ou os estados pré-demenciais. E um dos lados, e muito me agrada estar aqui para vos poder falar dessa parte da neuropsicologia que muitas pessoas ignoram, que é a parte da estimulação cognitiva. Ora bem, a estimulação cognitiva, eu poderia dizer, se eu fosse dividir a neuropsicologia muito grosseiramente em dois, há uma parte dedicada à avaliação e a outra parte é efetivamente a estimulação ou a reabilitação. Depois já vou distinguir um bocadinho o que é que cada uma trata, não é? Mas esta é a grande questão para mim e é extremamente importante ressaltar isto, que é o facto de não há neuropsicologia, ou seja, avaliar sem fazer nada não faz grande sentido. Seria o mesmo que fazermos uma radiografia a uma perna, vermos que está partida, mas depois não corrigimos a fratura, não é? Ou não fazemos fisioterapia à perna se fizer falta. Então aqui passa-se um bocadinho a mesma coisa. A estimulação cognitiva vem a ser uma ferramenta importantíssima da neuropsicologia e é, no fundo, uma abordagem que permite que nós trabalhemos sobre aquilo que avaliamos. Ou seja, se eu, por exemplo, avalio uma pessoa qualquer que, por exemplo, pelo seu envelhecimento, está a fazer um envelhecimento menos saudável e começa, por exemplo, a ficar mais esquecido. Quando detectamos em avaliação, quando se detecta alguma falha, vamos justamente tentar intervir sobre essa falha. Ora, dentro da intervenção, e aqui é óbvio que eu pretendo falar-vos da estimulação cognitiva, mas eu não posso falar de estimulação sem falar também da reabilitação. A grande diferença entre a estimulação e a reabilitação cognitiva é mesmo o facto de, enquanto a reabilitação pretende a recuperação da função, isto é, por exemplo, alguém que teve um AVC, sim, um acidente vascular cerebral, e ficou, por exemplo, com uma alteração da fala, ou da linguagem, ou da memória, ou outra qualquer função, nós vamos ter uma vertente de reabilitação, isto é, vamos tentar recuperar essa competência para um nível, enfim, mais funcional, ou até, quiçá, no melhor dos casos, igual ao anterior ao problema. Na estimulação, a ideia é completamente diferente. A ideia de estimulação é uma ideia de, isso mesmo, portanto, estimular, potenciar determinadas funções cognitivas. E isto é muito interessante porque quer dizer que a estimulação cognitiva se pode aplicar desde a pessoa doente, mas também à pessoa sã e até como preventivo. Ou seja, a estimulação cognitiva vem a ser uma espécie, se quisermos, de exercício para as funções cognitivas, da mesma maneira que veríamos um ginásio, da mesma maneira que veríamos uma fisioterapia, enfim, para o nosso corpo físico, digamos. Neste caso, a estimulação cognitiva vem na mesma toada para a função cerebral. Então, eu começava por vos falar justamente em dois termos que nunca podemos esquecer no âmbito da estimulação cognitiva. Um é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é fundamental nós percebermos isto. De uma vez por todas, entendamos que o nosso cérebro é uma máquina treinável. Altera-se com a nossa aprendizagem, altera-se com as nossas ações, altera-se com as nossas vivências. A neuroplasticidade está muito associada à questão, por exemplo, fala-se muito dessa parte, mas não só, de, por exemplo, quando temos uma lesão ou o envelhecimento de uma área do cérebro, outras áreas podem vir dar uma mão, associar-se a esta outra área para compensar a função cognitiva que pudesse estar perdida. E de outra maneira, a neuroplasticidade também se verifica, por exemplo, na aprendizagem. Quando nós aprendemos algo novo, o que nós estamos a fazer é criar novas ligações entre os nossos neurónios, novos caminhos, novas redes de neurónios. E isto é justamente a plasticidade cerebral. Isto é, o cérebro modifica-se conforme nós o vamos trabalhando. Ora, na estimulação cognitiva, isto é absolutamente fundamental, porque quer dizer que nós temos que conseguir aproveitar esta capacidade do cérebro para justamente permitir
a melhoria das funções cognitivas que estamos a tentar estimular. O outro termo, além da neuroplasticidade, é a chamada neurogênese. E este é um bocadinho mais recente e igualmente importante, se não mais importante, porque a neurogênese quer dizer, efetivamente, que nascem novos neurónios no cérebro. Há não muitos anos atrás, considerava-se que o cérebro era o único órgão do corpo humano que não se renovava. Se nós fizermos um corte na pele, ele acaba por fechar se não tivermos um problema. Se nós partirmos uma perna, e se ela for emendada, à partida, ela vai ficar a funcionar mais ou menos. Achava-se que o cérebro não se renovava e que as células cerebrais não eram capazes, que o corpo não era capaz de gerar novas células cerebrais. Ora, isto é mentira. O que é extraordinário, embora em muito menor quantidade, dada a complexidade do neurónio, digamos, mas a verdade é que o cérebro efetivamente se renova, nascem novos neurónios. E uma das formas, justamente, de potenciar a neurogênese é a estimulação cognitiva. Isto é, se nós estimularmos o nosso cérebro, partes dele vão sentir a necessidade de criar novas células e, portanto, vamos manter, grosso modo, o nosso cérebro mais jovem, mais funcional. Se quiserem, para utilizar uma linguagem moderna, o nosso cérebro vai ficar mais fit, não é? Mais em forma, mais disponível. A neurogênese também pode ser ajustada de outras formas, nomeadamente, por exemplo, através da alimentação. Não é? Já todos ouvimos falar da questão dos frutos secos, dos chamados peixes gordos, oleaginosos, não é? Portanto, o salmão, a sardinha, por causa do ômega 3 e do ômega 6, têm uma função de potenciação desta dita neurogênese. Isto é, vão auxiliar o nosso cérebro a ter mais capacidade de gerar novas células onde elas fizerem falta. Ora, muito bem, dito isto, digo-vos o seguinte, e voltando um bocadinho atrás na ideia que estava a transmitir há pouco. Quando falarmos em estimulação cognitiva a partir daqui, não pensemos apenas nas pessoas que estão doentes. Não pensemos em quem está a perder faculdades. Pensemos, eu agrada-me muito mais falar de estimulação cognitiva de uma forma preventiva. Se nós hoje em dia todos fazemos as nossas caminhadas, está na moda fazer caminhadas, a corrida, ir ao ginásio, etc., para mantermos o nosso corpo em forma, a estimulação cognitiva é a mesma, deverá ter o mesmo pressuposto para a questão cerebral. Isto é, todos nós devemos procurar estimular-nos cognitivamente. Como? Pois há milhentas formas. Desde as mais formais, isto é, ir ao consultório do neuropsicólogo, fazer um programa de estimulação cognitiva com exercícios diversos, sejam eles mais digitais, sejam eles mais papel e caneta, enfim, jogos, etc., que realmente vão permitir esta estimulação cognitiva, até outro tipo de formas de estimulação muito mais, eu gosto de chamar ecológicas, isto é, têm a ver com a nossa vida do dia-a-dia e, por exemplo, passam por introduzir diversidade no nosso dia-a-dia. Introduzir mais bem-estar no nosso dia-a-dia também é uma forma de estimular o cérebro. Aprender coisas novas é uma forma fundamental de estimulação cognitiva e nós não nos podemos esquecer que, sobretudo na idade adulta, e neste caso na idade adulta mais avançada, digamos, nunca deixamos de aprender. Eu acabei de dizer há pouco que o cérebro é plástico, que se muda toda a vida se adapta, que é capaz de gerar novas células. Então, vamos de uma vez por todas eliminar a ideia de que o cérebro, de que não podemos aprender a partir de determinada idade. Muito pelo contrário. Aliás, devo dizer que aprender também é fruto de disponibilidade. E, portanto, se chegamos a uma fase da vida em que, por exemplo, já não trabalhamos, que nos reformamos, por exemplo, muitas vezes as questões da reforma trazem depois dificuldades, até a nível psíquico, etc. Quando estamos numa fase da vida em que já não temos que trabalhar, em que realmente temos tempo, então por que não utilizar esse tempo também para a dita estimulação cognitiva? Por que não aprender uma língua nova? Por que não aprender uma nova arte? Por que não desenvolver o meu conhecimento de determinada coisa? Por que não aprender uma ferramenta informática? Está tão na moda utilizar as redes sociais, a edição de vídeo, etc. Por que não? São excelentes formas de estimularmos o nosso cérebro. Pensem só que a aprendizagem, o trabalho de aprendizagem é provavelmente, diria eu, a melhor forma de estimulação cognitiva. Nós estamos a forçar o nosso cérebro a criar novas redes, novas ligações, a substituir antigas por novas e mais funcionais. Estamos a mudar a forma como ele antes funcionava para uma forma nova. E isto sim é estimulação cognitiva. Dizem-me vocês, claro, por exemplo, e então o sudoku, as palavras cruzadas, ou as sopas de letras, aquilo que habitualmente até já vamos fazendo. Tudo bem, não deixem de fazer.
São belíssimos exercícios, são formas de estimulação direta desta competência ou de outra. Para vos dar um exemplo, por exemplo, a questão das sopas de letras é bastante bom para aquilo que se chama as competências visuoperceptivas, isto é, por exemplo, a chamada velocidade perceptiva, a velocidade com que eu analiso um determinado objeto e capto este ou aquele elemento que estou à procura, é também importante para a coordenação grafomotora, para a velocidade de processamento, extremamente importante, mas normalmente este tipo de atividades o que fazem é estimular funções específicas. E eu gosto que as pessoas entendam a estimulação cognitiva desta outra forma mais abrangente. Não é? Uma estimulação global do cérebro. Isso é que traz verdadeiro benefício. Claro que se nós fizermos isto, depois uma coisa implica a outra, se nós optarmos por fazer uma boa estimulação cognitiva numa fase prévia, a nossa probabilidade de manter uma saúde cerebral mais à frente, em idade mais avançada, é muito maior, obviamente. Não é? Portanto, tudo aquilo que nós fizermos em termos de estimulação cognitiva vai ser sempre preventivo, vai ser sempre uma forma de estarmos protegidos, por exemplo, contra o envelhecimento não saudável. Claro que nós sabemos e damos gosto de ver pessoas com idade avançada, 80, 90 anos e mais, perfeitamente saudáveis do ponto de vista cerebral. É fantástico, mas não é muita gente. A tendência é para que, com o avançar da idade, do ponto de vista cognitivo, vamos tendo perdas. Mas atenção, e aproveito isto para dizer fazer este parênteses. A perda cognitiva com o avançar da idade é normal. Existe um declínio de certas funções cognitivas absolutamente natural. Da mesma maneira, dou sempre o mesmo exemplo, as nossas pernas com 20 anos não são iguais às nossas pernas com 70 ou 80. O nosso cérebro também não é igual. Mas isto não é motivo para dizer, estou velhinho, então isto é por causa da idade, não faz mal. Não. Eu devo reconhecer a normalidade de certas perdas, de certas mudanças no cérebro, chamemos-lhe assim, mas procurar sempre manter-me ativo, estimulado, com diversidade. A diversidade é importantíssima. Além da aprendizagem, como eu estava a dizer, a diversidade de estímulos. Temos que nos adaptar a novas situações, resolver problemas, conhecer coisas novas. Cá está a questão da novidade. Estimular no nosso cérebro a parte criativa, a parte da descoberta, a curiosidade. Isto é a estimulação cognitiva como ela deve ser. Existem, obviamente, como eu disse há bocadinho, as versões de laboratório. Não faltam na internet sites que têm N exercícios supostamente cognitivos e de jogos. Portanto, tudo isso é bom. Tudo isso se pode e deve fazer, pelo menos, como eu costumo dizer, mal não faz. Agora, o que eu quero deixar aqui, a mensagem se calhar que mais me apraz deixar é: não é preciso sequer isto para ter estimulação cognitiva. Consegue-se fazer estimulação cognitiva de uma forma muito mais natural, muito mais, quiçá, agradável para a maioria das pessoas. Outra coisa que gera grande estimulação cognitiva, por exemplo, e que fomos perdendo, é a chamada atividade, vamos dizer, em grupo. Claro que agora, nesta época, isto é perigoso em termos de pandemia, mas ainda assim, o mesmo exercício cognitivo, já agora posso avançar este dado, porque o é. O mesmo exercício, vamos supor, resolver um problema qualquer de lógica, não é? Que seria ótimo individualmente. Feito em grupo, tem benefício acrescido. Isto é, resulta melhor fazer atividades de estimulação cognitiva com outras pessoas do que apenas sozinho, diz a investigação. E, portanto, aqui temos mais um motivo para justamente procurar esta parte. Procurar sair um bocadinho da nossa zona de conforto. Sairmos desta nossa caixinha, deste nosso hábito, o nosso rame-rame do dia-a-dia, é estimular-nos cognitivamente. E, portanto, deixava-vos esta nota final. A estimulação cognitiva é algo que não é magia, que não é feitiçaria, que não existe apenas dentro do gabinete do neuropsicólogo, ou do médico, ou seja, daquilo que for. A estimulação cognitiva é algo que está ao nosso alcance, que está ao alcance de todos e que devemos tentar estimular-nos cognitivamente desde logo, desde sempre. Não é? Mas, particularmente para aqueles de vós ou de nós que estejamos numa idade já mais avançada, então, ainda mais, investir nesta diversificação dos estímulos, investir na estimulação cognitiva. Vão ver que é a diferença do dia para a noite em termos do vosso envelhecimento, do vosso futuro envelhecimento cerebral. E pronto, esta é a minha mensagem sobre a questão da estimulação cognitiva. Estou, obviamente, ao dispor, através de contactos que vos podem facultar
para tirar qualquer tipo de dúvida e para vos ajudar naquilo que faça falta. Foi um enorme prazer, agradeço imenso participar neste projeto, que acho que é de enorme valor, e sim, envelhecer não tem que ser perda, não tem que ser mau, envelhecer pode e deve ser fantástico, e pode e deve ser novo e refrescante.